Depois de muito tempo, mais de 15 anos, né, sem pregar o evangelho nos púlpitos, Deus me deu a graça e eu agradeço por isso. E gostaria de repartir uma parte da Bíblia com os irmãos. Toda a Bíblia é importante, toda ela. Mas a internet, hoje em dia, ela está deturpando a Bíblia. A internet tem muita coisa boa e muita coisa ruim ao mesmo tempo. Ela é um terreno, muitas das vezes, desconhecido, e a gente tem que saber andar por ele. E é importantíssimo saber a verdade da Bíblia. Porque quando você sabe a verdade, nada pode te enganar. E eu percebi que a Igreja Adventista tem sofrido muitos ataques, de todos os lados. E eu vou falar um tema aqui hoje, que é um tema quase que não é falado no nosso meio adventista. É sobre o dom de línguas. O verdadeiro e o falso. Por que a Igreja Adventista não tem esse costume que a Igreja Pentecostal tem? É isso aqui que eu quero falar hoje. Abra a Bíblia, as vossas Bíblias, em 1 Coríntios, capítulo 14. Primeiros Coríntios, capítulo 14, o versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Pois bem, essa passagem é usada muitas das vezes para justificar os dons que são esse dom, suposto dom de língua que é falado nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Pentecostal e neopentecostal, o que é isso? Pentecostal veio de Atos capítulo 2, que vamos ver agora qual que é o dom de línguas verdadeiro. Eu vou explicar qual que é o dom de línguas verdadeiro, depois eu vou explicar qual que é o dom de línguas falso. Vamos lá agora em Atos capítulo 2. Deixa aí, Atos capítulo 2. Para que foi dado o dom de línguas? Para que foi dado? O que é o dom de línguas? Vamos ver aqui? Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Na sua própria língua, né? 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Então, note bem o versículo 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? 9. Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer?
Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, note bem, aqui é chamado dia de Pentecostes. A festa de Pentecostes no antigo Israel era 50 dias após a Páscoa, que celebrava a colheita do trigo. E aí, nesse dia, 50 dias depois da Páscoa, eles iam lá e ofereciam as primícias da colheita do trigo em forma de agradecimento. O dia de Pentecostes, então, é uma comemoração ali de agradecimento na colheita do trigo. E aqui deu no dia de Pentecostes, 50 dias depois que Jesus Cristo tinha sido morto. E Pedro, então, e 120 pessoas ali, e mais os apóstolos, começaram a pregar o evangelho, porque era o dia de Pentecostes, tinha muita gente visitando ali Jerusalém. E aproveitaram a ocasião para pregar o evangelho de Cristo, mostrando que Cristo ressuscitou, morreu e ressuscitou, mostrando a salvação para todas as pessoas ali daquele momento. Só que como que pessoas ali, que no máximo falavam aramaico e grego, iam falar agora para todas as nações de várias línguas, sendo que eles não tinham estudado essas línguas. Então foi dado o dom de línguas para eles. Para quê? Para cumprir Mateus capítulo 28. Vamos ver capítulo 28 de Mateus. Por isso que foi dado o dom de línguas, por causa de Mateus capítulo 28, que foi o ide de Jesus. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então a ordem de Jesus foi o ide, pregar o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Foi por isso que foi dado o dom de línguas agora, que é a capacidade de você falar outro idioma sem você ter estudado. É um fenômeno miraculoso, é milagre. Sem a pessoa ter estudado, eles começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Então, para a gente, para nós adventistas, isso aqui não é um mistério. Sabemos disso daqui. Nós fomos instruídos que o dom de língua é a capacidade de você falar um outro idioma sem você ter estudado para pregar as grandezas de Deus. Sabemos disso. Mas eu fui, uma vez fizeram um convite para mim, eu fui em uma determinada denominação religiosa. E eu chegando lá, a pastora sabia que eu era adventista. E ela chegou com um tom sarcástico para mim e falou assim, irônico, né? Falou assim para mim: escuta, vocês lá na Adventista não creem no Espírito Santo, né? Eu falei: cremos sim, por que não? É porque vocês não falam em línguas lá. Vocês não acreditam no dom do Espírito Santo. Não acreditamos sim, acreditamos no dom de língua sim. Não, não acredita não. Acreditamos sim. Mas acreditamos, conforme está em Atos capítulo 2, a capacidade de você falar um outro idioma quando precisar. Você vai lá numa aldeia de índios. Você caiu lá de repente, você precisa pregar o evangelho de Cristo lá. Aí você não conhece a língua dos índios lá, dos indígenas, né? E de repente você começa a falar de Jesus para eles e eles começam a entender você no idioma deles. Isso é um dom de línguas. Aí ela chegou, chamou o pastor, ele chegou, aproximou, ela falou: é isso mesmo que ele está falando? Ele falou que o dom de língua é a capacidade de você falar outro idioma que existe para pregar o evangelho. Ele falou: sim, existe esse sim. Ele está certo. Só que existem dois. Existe esse aí, da época de Pentecostes, e existe o que a gente fala, que você fala em língua dos anjos. Isaac, você põe um vídeo número 1 para mim, fazendo um favor? Só para a gente ver qual que é a ideia deles sobre... Volta um pouquinho o vídeo e aumenta um pouquinho o som. Esse é um pastor da igreja da Assembleia. Portanto, vós ouvi no seu comentário de 1 Coríntios, capítulo 13, ele diz que essa língua dos anjos
é a língua que Jesus batiza os crentes a falar e mistério com Deus, a língua dos anjos. E o John Piper também aponta para o fato de que essas línguas dos anjos são as línguas estranhas. Que aqui na Terra ninguém entende. Porque nós falamos diretamente com Deus em mistérios. Agora fica aí para vocês pensarem. Tudo bem. Note bem que esse pastor Elias Soares, ele fala que a língua de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, é a língua dos anjos. Mas de onde que ele tirou isso? 1 Coríntios capítulo 13, ele fala do amor. O apóstolo Paulo mencionou a língua dos anjos ali. Ele disse assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Ele não disse que falava, e não tem nenhum relato na Bíblia que mostra o apóstolo Paulo falando em língua dos anjos. E ele falou, ainda que eu falasse. Quando o anjo Gabriel apareceu para Zacarias, anunciando que Isabel iria dar luz a João Batista, o anjo Gabriel não falou com Zacarias em língua de anjos. Quando o Gabriel foi falar também para Maria, que ela ia dar luz a Jesus, não falou com ela também em língua de anjos. Toda vez relatos de anjos aqui na Terra, nunca falaram em língua de anjos aqui na Terra. Obviamente, tem sim uma língua de anjos. Deve ter uma língua muito sofisticada dos anjos. Deve ter. Mas na Bíblia não tem menção disso. E esse pastor disse que essa língua de mistérios, conforme eu li em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, é a capacidade de falar mistérios com Deus. Porque ninguém entende. Realmente, tem esse versículo. Como explicar esse versículo, então? Como explicar 1 Coríntios 14? Eu não consegui explicar no dia para o pastor. Eu fiquei sem resposta. Eu falei, eu vou ter que estudar sobre isso. Porque tem que ter resposta. A Bíblia não entra em contradição. Tem que ter uma resposta. Vamos ver no Antigo Testamento o que é língua dos anjos, o que é língua estranha. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. O povo de Israel na época, eles tinham muitos problemas com a respeito da espiritualidade deles. Sempre deram problemas para Deus, sempre se voltando a outros deuses. E Deus usava o povo da Síria para poder punir o povo de Israel. Tipo, dar uma repreensão para eles aprenderem a lição. E aqui está falando do povo assírio, versículo 11, 28 de Isaías. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Então, ele quis dizer que a língua dos assírios é uma língua estranha. Agora o capítulo 33 de Isaías, um pouquinho à frente aí, Isaías capítulo 33, o versículo de número 19. Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara, ininteligível. Era uma língua que existia, porém estava dizendo que era ininteligível, ninguém entendia, e era uma língua estranha. Por que é estranha? Se chegar alguma pessoa aqui nessa porta aqui agora, aqui dentro, que você nunca viu, essa pessoa é o que para você? Uma pessoa estranha. Por que é uma pessoa estranha? Porque você nunca viu, você não conhece. Quando uma pessoa fala com você numa língua que você não conhece, porém existe debaixo da terra, é uma língua o que para você? Estranha, porque você não conhece. É ininteligível, você não consegue entender. Então, estamos começando a entender o que é 1 Coríntios 14 ali. O apóstolo Paulo, assim como Israel dava muito trabalho para o povo, para Deus, a igreja de Corinto também dava muito trabalho para o cristianismo. A igreja de Corinto era totalmente problemática. Então o apóstolo Paulo foi lá repreender a igreja de Corinto. A igreja pentecostal, já que eles falam que a língua, 1 Coríntios capítulo 14 é a língua dos anjos, a igreja pentecostal ela teve um início. O início dela foi em 1911, pela Assembleia de Deus,
E Congregação Cristã do Brasil, em 1910, em São Paulo. Começaram, então, a Igreja Pentecostal por causa de Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, em falar em novas línguas. Mas será que eles estão cumprindo verdadeiramente o que está em Atos 2, pelos que eles dizem lá? Será mesmo? A Igreja Católica também tem dom de línguas lá. Isaac, você põe um vídeo 2 para a gente, só para a gente ver mais um exemplo? Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem uma e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer uma e depois dessa aí Deus finaliza fazendo uma Vocês acham mesmo que isso aí está cumprindo Atos capítulo 2? Você acha mesmo? Vivemos num mundo terrível. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não são contra pessoas, é contra o próprio inimigo de Deus. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 e 14, lá fala assim: vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que se dirigem aos reis do mundo todo com o fim de juntá-lo para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, operando sinais, maravilhas, milagres, prodígios, para enganar as pessoas. 3 poderes imundos vi sair da boca do dragão, que é toda forma de espiritismo. Foi a primeira sessão mediúnica foi o inimigo entrar na serpente lá no Éden. Então toda a forma de espiritismo e suas ramificações. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta. É uma igreja grande, uma igreja mãe, que está em muitos lugares, tem muita gente lá, não vou citar o nome. Isso é da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, que são todas as igrejas evangélicas que se desviaram da verdade da Bíblia. Então, o inimigo usa esses 3 poderes religiosos para atacar a verdade, fazendo milagres, prodígios, só que são falsos. São falsos esses supostos milagres. E o pentecostalismo tem crescido muito, pentecostal e neopentecostal. A igreja pentecostal, que é as mais famosas, a Assembleia de Deus, Deus é Amor, são igrejas mais rígidas, focadas nesse dom de línguas. A igreja neopentecostal, elas são focadas no dom de línguas também, com uma diferença. Elas são a doutrina mais branda, não é tão rígida igual a Assembleia, Deus é Amor. E as igrejas neopentecostais, que são essas igrejas focadas na prosperidade, teologia da prosperidade, focadas mais em cura, e nos dons espirituais, que é essas línguas que eles falam aí. O catolicismo também tem. Coloca o vídeo 3, Isaac. Seu batismo no Espírito Santo e seu dom de língua, ao qual, aliás, o mesmo teólogo melhorar sua vida de perdão com oração católica. Peguem fogo! Em nome de Jesus Cristo! Isso é um padre falando. Peguem fogo! Peguem! Fogo! Oh! Pode parar, Isaac. Pode pausar aí. Então tá, note bem, isso aí está longe de ser o que a Bíblia está nos ensinando. Porque dom de línguas não é isso, conforme vimos lá em Atos capítulo 2. E a Bíblia não pode entrar em contradição. Logo após o Pentecostes, começaram então, de início no Pentecostes, começaram a pregar e o evangelho com bastante força e poder, usando o dom de línguas. Em Atos capítulo 2, 10, temos outra referência lá. Cornélio. Cornélio era um centurião romano. O centurião romano era um soldado lá de uma patente maior,
que tinham mais ou menos 100, de 80 a 100 soldados sob a jurisdição dele. E ele era um homem temente a Deus, embora era um gentio. O que é gentio? Gentio não fazia parte do povo judeu, eram de outras nações. Em Atos capítulo 10, Pedro estava orando e também Cornélio orando de lá, em outro lado, lá longe ali de Pedro. Só que Deus ouviu as orações de Cornélio e viu que ele era um homem temente a Deus e fiel. Aí Deus mostrou numa visão para Pedro um lençol com todo tipo de aves imundas, animais imundos, que a Bíblia fala que é imundo, em Levítico capítulo 11. E ali, então, a voz para Pedro: levanta, mata e come. Muitas pessoas usam essa passagem para torcer, para dizer que pode comer de tudo, mas não é isso que está querendo dizer ali. Isso aconteceu por 3 vezes, como Pedro tinha aprendido de Jesus para não comer essas coisas, ele falou: nunca comi coisa imunda. E aí, no versículo 28, ele entende o que Deus tinha revelado para ele antes do lençol, o que significava aquilo. O que significava aquele lençol cheio de animais ali, aquela visão? Então, ali na frente, Pedro entendeu por quê. Porque bateram alguns homens na porta de Pedro: vamos lá, a gente precisa te levar em tal lugar. E ele foi lá pregar para o Cornélio. E aí, eles chegaram para Cornélio no versículo 28, 29, eles conversando ali, Pedro falou para eles: vós bem sabeis que não é lícito um judeu ajuntar ou se achegar a estrangeiros. Mas Deus me mostrou em uma visão que nenhum homem chame comum ou imundo. Então aquela visão representava que Deus tinha purificado todos os seres humanos, podia pregar para os judeus, podia chegar perto de gentios, pessoas de todas as nações. E no versículo 44 para frente ali, quando já estava pregando para eles, a língua de Cornélio, a oficial, de todo oficial romano, era o latim. Oficial entre eles lá da cúpula. E ordens, cartas, era tudo em latim. E eles falavam também aramaico para se comunicar com o povo judeu lá. E falavam também em grego, que é como se fosse o inglês de hoje. Era uma língua que era, né, tipo universal ali na época, o grego. E aí, Pedro chegou, começou a pregar para eles, e obviamente aquelas pessoas que estavam junto com Cornélio, os soldados dele, devia ter mais gente lá, Pedro pregando para ele, Pedro falava em aramaico, e como ele escreveu o epístolo de Pedro, o Novo Testamento foi escrito em grego, então obviamente ele falava em grego também. Ele teve a ajuda de Silvano para escrever o 1 Pedro ali, e teve ajuda, em alguns dizem que teve a ajuda de Marcos também, o que escreveu o Evangelho de Marcos, que ele era um discípulo de Pedro. E aí, depois disso, pregando para eles, o povo ali de Cornélio, o pessoal, provavelmente tinha alguma pessoa ali que não conhecia todas as línguas. E começaram a entender o que Pedro estava falando e começaram a dar glórias a Deus na linguagem de Pedro, que Pedro estava falando. Então eles foram batizados. Vamos ver lá, Atos capítulo 10. Só para a gente entender, Atos capítulo 10. Versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, que assim como nós, para um pouquinho aí, que assim como nós receberam o Espírito Santo, assim como nós, quando? Lá em Atos capítulo 2, que eles falaram em idiomas. Então, assim como nós, certo? 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Eu já vi pastores também defendendo esse dom que é falado das igrejas pentecostais, com essa passagem também, falando aqui, começar a falar em línguas. Mas será mesmo que as pessoas que estavam ali com Cornélio começaram a falar as línguas que são faladas desse jeito aí?
do nada, assim, sendo que não é para isso que é o dom de línguas? Não, não foi assim. Inclusive, a Igreja Adventista do Sétimo Dia teve um problema com ela, na época, que João Augusto da Silveira era um ancião da Igreja Adventista, da época, que ele queria ter experiências com essas línguas que eram faladas. E aí ele saiu da Igreja Adventista e fundou a Igreja Adventista da Promessa, que lá fala essas línguas também. Então, a Igreja Adventista da Promessa pentecostal, dessa mesma linha aí. Guarda o sábado e tudo, no ano 1932, em Pernambuco. É onde surgiu a Igreja Adventista da Promessa. Então então vamos explicar, agora que a gente já sabe o que é o dom de línguas, a capacidade de você falar um idioma que existe, sem ter estudado, para pregar as grandezas de Deus. Jesus Cristo, né, morreu e ressuscitou e está para nos salvar. Vamos lá agora em 1 Coríntios capítulo 14, então. Vamos começar a entender. Aqui Paulo fez uma repreensão. Paulo não está incentivando ninguém a falar essas línguas que são faladas, igual eu coloquei aqui. Vamos lá, então? A partir do versículo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala a homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Para um pouquinho aí. O apóstolo Paulo, então, está fazendo uma repreensão. Por quê? É a mesma coisa de eu chegar, que está acontecendo aqui, é o seguinte. Chega uma pessoa de outra nação aqui, e começa a pregar aqui em egípcio. Começa a orar aqui em egípcio, um exemplo. Você não está entendendo nada que ele está falando. E não está tendo ninguém traduzindo, e não recebeu o poder do Espírito Santo para você entender. Ele está edificando somente a ele, porque ele fala em mistérios. Ele está falando em egípcio, mas é um mistério para a congregação. Mas Deus entende, porque Deus entende todas as línguas da terra. Então é por isso que ele fala em mistérios. Por que mistérios? Porque é uma língua que você não entende. A gente não entende, eu não sei se alguém aqui entende, mas eu não entendo egípcio. Para mim, se eu ver uma pessoa egípcia orando ali, para mim é mistério. Mas Deus entende. E ele edifica a si própria a oração dele. Então, aqui, igual eles pegam essa passagem, não está mandando você falar essas línguas, não. Não é língua de anjos. São idiomas. Paulo deixa bem claro que eu quiser que todos falassem outras línguas. Só que as pessoas lá, eles estavam querendo usar o Espírito Santo, não deixar o Espírito Santo, elas estavam querendo usar o Espírito Santo, não deixar o Espírito Santo usar elas. Ou seja, põe aí, prega aí, vai acontecer, mas não é assim que funciona. É o Espírito Santo que tem que usar a gente. E fala, e se não tiver intérprete, fique calado. Vamos continuar lendo. O versículo 7. É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não derem bem distintos, como se reconhecerá o que toca a flauta ou cítara? 8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? O 9. Assim, pois, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Não está adiantando nada. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Então aqui está bem claro que aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma repreensão, ele está corrigindo, parem de fazer isso. E ele estava corrigindo uma língua que existe,
sem as pessoas entenderem. Quanto mais a língua hoje que não existe. Por favor, eu não estou querendo ofender ninguém. A minha intenção é, se você sabe da verdade e não fala, é muito ruim para a gente. Se você sabe da verdade, fale. Posso sofrer críticas, mas você tem que falar. A Igreja Adventista não está nesse mundo para ofender ninguém, só para mostrar a verdade. Se a pessoa quiser a verdade, ela vai ouvir e vai obedecer. Então, os dons de língua, o dom de língua que são falados hoje, ou pode ser inventado, porque se você não falar nesse tipo de língua nas denominações, eles tipo que desprezam você, e na cabeça deles você não tem o Espírito Santo, não pode pregar, sua pregação não tem poder, então você tem que fazer acontecer, não importa como. Então pode ser inventado, sob pressão, pode ser espiritual, ou seja, não seja Deus, pode ser por questão de capricho e vaidade, para querer aparecer para as pessoas, para dizer, aqui, ó, tô cheio de Espírito Santo. Aí, de repente, você está ouvindo uma palavra bonita, uma pregação bonita, e de repente, ele fala uma palavra que você não entende ali. Eu gostaria de falar aqui, mas parece que eu estou fazendo gozação. Eu não gosto de fazer piada com essas coisas. As coisas de Deus, é muito sério as coisas de Deus. Ele está falando, fazendo a pregação, de repente, ele fala uma palavra que você não entende. Tipo, eu vou fazer, pelo amor, não me interprete mal. Eu já vi isso. Olibicanta labachura labás. E depois continua falando de Deus. Isso não tem sentido, isso. É errado. É errado. Não é bíblico. Não tem respaldo bíblico esse tipo de dom de línguas. Então, o pentecostalismo não faz jus à palavra pentecostalismo. Se você for ver lá Michelson Borges, ele tem um vídeo dele no YouTube que uma pessoa lá começa a falar em alemão, adventista. Ele vai lá no Rio Grande do Sul e lá ele está pregando a palavra. Não lembro se era na comportagem. Ele começa a pregar a palavra lá e as pessoas começam a fazer acepção dele lá, porque ele era afrodescendente. E aí, as pessoas lá todas descendentes de alemães, e aí ele começa a falar em alemão, as pessoas começam a entender o alemão. Nossa, foi uma conversão enorme lá nesse pedaço, nesse setor, nessa cidade. Porque essa foi a manifestação do Espírito Santo verdadeiro, dom de línguas verdadeiro. Começaram a entender o que esses jovens estavam falando em alemão, sem ele ter estudado alemão. E Michelson Borges faz uma entrevista com ele ali, tem lá no YouTube, se quiser conferir depois. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a verdadeira igreja pentecostal, no sentido da palavra. Você pode entrar aqui, ou em alguma igreja adventista, pessoa que é pentecostal ou neopentecostal, vai estranhar, está tudo quieto, mais calmo, mas Deus trabalha assim mesmo. 1 Reis, capítulo 18, lá fala de Elias e os 450 profetas de Baal. E ali Elias fez um desafio. Vocês fazem o holocausto de vocês aqui, e eu faço o meu aqui. Aí colocaram uma oferenda ali né? E outra de lá. E o Deus que responder é o Deus verdadeiro. O Deus que colocar fogo, tudo no holocausto, é o verdadeiro. Aí os 450 profetas de Baal começaram a gritar, pular para cima, fazer aquele culto ali, assim, muito animado, como se diz, né? E às vezes até sangrento, porque se feriam até eles próprios. E não aconteceu nada com o holocausto. Elias foi lá quietinho, orou a Deus, Senhor Deus de Abraão, Isaac e Israel, né, Jacó. E pediu para Deus, mostra para eles que o Senhor é Deus. Uma oração simples, objetiva, e caiu fogo do céu, diz que consumiu as pedras, a lenha. Elias jogou até água na lenha, consumiu a lenha, consumiu tudo, e mostrou que Deus é o Deus verdadeiro no silêncio. Não precisa gritar, não precisa falar essas línguas, e que haja intérprete. Isaac, coloca o último vídeo pra gente, por favor. Ainda não, só um minutinho, eu vou explicar o vídeo primeiro. Tem línguas
que parecem que tá com a verdade, umas línguas que as pessoas capricham mesmo, fazem uma língua sofisticada. Tem um cliente meu que disse que quando ele vai falar em línguas, ele viu explicando sobre o dom de línguas, eu não sei se ele aceitou, porque ele chegou e falou para mim que quando ele começa a falar em línguas, na igreja dele, pentecostal, ele sente uma quentura subindo nele e ele não consegue parar. Ele tenta parar, mas ele não consegue e começa a falar. E não consegue controlar aquilo. E o apóstolo Paulo diz, já que você quer chamar alguém de outra nação, então chame, mas que haja intérprete. Ou seja, você traduz humanamente, alguém que conhece a língua, para a pessoa falar e o pessoal entender. Mas se não tiver intérprete, fique calado. Ou se a pessoa subir lá, no caso da aldeia de índio que eu falei, chegou lá, Deus colocou você lá, e você começar a falar, as pessoas começarem a entender, aí você continua. Mas se não tiver isso aí, tá errado. E agora eles tentam também fingir o intérprete. Vamos ver também lá o vídeo, o fingimento do intérprete. Então. Ah, não tem imagem? Ah, tem. Pastor Eliseu. Eu estou na casa, segurando a mão, levantando o caído, sustentando o fraco. Não desista, pois não desisti da minha igreja. Sou eu quem a faço clamar. Sou eu quem a faço bradar. Minha ordem foi dada. E eu não ordeno sem capacitar. Se eu der a ordem, agradece, porque eu estou na frente. Diz o Senhor. Tudo bem, então você vê aqui que tentaram interpretar ali uma língua que não sei se foi espiritual na parte que não é de Deus, ou não sei se ele estava inventando, ou não sei se é por vaidade. Mas o outro começou a traduzir, uma suposta tradução, e depois ele não teve ninguém que traduziu ele, porque ele saiu ele mesmo, igual continua falando, ninguém traduziu ele. Mas note bem, não é isso que a Bíblia nos quer que a gente faça. Só que a gente bem sabe, o inimigo das almas, ele usa a Bíblia também, mas usa torcido. Ele não mostra conforme é a verdade. Vamos ver, para finalizar, Mateus capítulo 4, a tentação do deserto. A tentação de Jesus no deserto. Capítulo 4 de Mateus, a partir do versículo 6, note bem. Ele disse, o diabo falou para Jesus, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, ó que ousadia, está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Note bem o versículo que o diabo usou. Sabe qual versículo que o diabo usou? Muitas pessoas costumam deixar a Bíblia lá como se fosse um amuleto, no Salmo 91, né? Isso aqui vai espantar demônio. O diabo não tem medo de Salmo 91. Ele não gosta de quem cumpre o Salmo 91 e obedece ao Deus do Salmo 91. A Bíblia como amuleto do Salmo 91, ele não resolve nada. Vamos ver agora, Salmo 91. A ousadia do inimigo em usar a Bíblia, igual usa 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Salmo 91, versículo número 10. Olha só. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos e te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então o inimigo, ele não tem medo de Bíblia, ele não gosta daquela pessoa que obedece à Bíblia. Então vamos obedecer à Bíblia, vamos mostrar e desmascarar a Babilônia, os 3 espíritos imundos de Apocalipse capítulo 16.
Não é só o dom de línguas, não. São várias doutrinas que eles falam errado e ensinam errado. Uma igreja adventista está aí para consertar tudo isso. A pessoa que ouvir, entender, ela vai aceitar. Quem não quiser entender, aí é ela e Deus. Essa é a minha mensagem de hoje, que Deus possa estar conosco e nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém.